Classifiquem essa live como uma live da decisão. Eu participei de uma reunião, e essa reunião é espiritual. Eu participei de uma reunião espiritual. A hora definitivamente do impacto chegou, não há como retroceder, e eram fatos grandiosos que vinham à tona. No seu determinado momento, no seu determinado tempo, viria à tona tudo isso. Deus me disse assim: tudo pode mudar em um instante, Reginaldo. Eu mudo tudo em um instante. Eu via o mês junho até junho, não tem nada a ver, não mistura as datas, né? Até o mês junho de 2026, eu vi como se 3 ministros da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. A hora do impacto chegou. Mais uma tremenda revelação com o apóstolo Reginaldo Rolim. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. O apóstolo Reginaldo Rolim, em uma live no dia 29 de maio, a live da decisão, entregou mais um tremendo sonho profético para a nação brasileira. O Senhor avisou que a hora da decisão chegou no Brasil e não dá mais para retroceder. Deus levou o seu servo a uma grande reunião no mundo espiritual e lhe mostrou que dossiês virá e mudará tudo. Ele viu que 3 ministros pedirão para sair. E isso é uma ordem dada direta do trono de Deus. A nação brasileira verá o agir do Senhor sobre esta terra. Confira, mas antes, não se esqueça, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Mas eu tive um sonho e eu queria relatar esse sonho e queria que chegasse aqui agora todas as pessoas. Portanto, me ajuda aí compartilhando este link. Deixa o teu likezinho, a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo, como digo, o verbo de Deus. E Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu participei de uma reunião, e essa reunião é espiritual. Eu participei de uma reunião espiritual. Eu fui levado em espírito em um lugar bem amplo. Estava neste lugar amplo e bonito anjos de Deus. E os anjos de Deus estavam ali reunidos. E o Senhor dizia: vem e vê, Reginaldo. E relata, né, nas tuas lives o que você vai ver dessa reunião. E a reunião acontecia com o anjo de Deus superior, aquele que assiste diante de Deus, com mais outros anjos. E foi me ouvido algumas frases e palavras que diziam nessa reunião espiritual: a hora definitivamente do impacto chegou, não há como retroceder. E os anjos de Deus vinham lutar. O número de anjos de Deus eram dezenas de vezes maior do que os anjos malignos, do que anjos das trevas. A ponto que os anjos das trevas ficavam acuados, e não tinha como se defender. Porque quanto mais eles tentavam, eles não partiam para a luta, porque era algo completamente desproporcional para o reino das trevas. E o Espírito de Deus me lembrou, na hora dessa reunião, sobre centenas e centenas e milhares de papéis.
E eu vi 2 ou 3 como dossiês e centenas e milhares de papéis que foram ditos em junho e julho de 2024. Nesses mês 5, mês 6, 7 de julho de 2024, em algumas lives foram relatadas por mim, da parte espiritual, que tinha visto 2 ou 3 dossiês e centenas de milhares de papéis que estava em posses de outro país. E o outro país organizava tudo aquilo. O outro país organizava tudo aquilo. E eram fatos grandiosos que vinham à tona. No seu determinado momento, no seu determinado tempo, viria à tona tudo isso. E isso foi dito no mês 5, no mês 6, no mês 7 de 2024. Hoje, o território nacional brasileiro e internacional, eles assistem de perto os fatos e acontecimentos que há 9 meses atrás foi dito nessas lives. Há 9 meses atrás. Classifiquem essa live como uma live da decisão, porque ele é longo e vocês precisam ver todo. Eu direi uma coisa sem prepotência e exaltação. Nada que nem o meio de televisão, território nacional brasileiro, televisível, nacional e internacional, fale, não é importante, porque aqui se fala antes. Aqui se fala antes. Deus me fez ver lá naquele momento, naquela reunião, e o Zé disse, olhe, você foi escolhido para dizer à nação brasileira fatos e acontecimentos que irão acontecer antes mesmo de acontecer, será dado a você para você falar. E o anjo dizia o seguinte para mim, o que está sendo mostrado a você irá assustar muita gente pelos fatos e acontecimentos que vão acontecer, irá chamar a atenção de muitas pessoas que irão ver. Até que não tem muito entendimento, irá entender se ele falou, e a data foi essa, 29/5/2025, são 23 horas, 22 e 23. 22 horas e 23 minutos. Nós estamos com 20 minutos dessa live. Então a live começou 22h03. Se são 22 horas e 23, estamos com 20 minutos da live. A live começou 22 horas e 3 minutos. A data de hoje é 29/5/2025. E aí me foi visto uma visão e Deus mandava detalhar. Era bom, eu não sei se amanhã vai assistir. Era bom que já estivesse assistindo. Seria bom que já estivesse assistindo. Quem? Já inicia Bolsonaro. Seria bom que ele estivesse assistindo essas lives. Talvez ele nem saiba da existência delas. Talvez nem saiba. E existe um fato apenas que me preocupa há mais de um ano. Esse fato não aconteceu, mas me preocupa o acontecimento dele. Então seria muito bom que ele assistisse essa live. Porque está para vir um decreto aí, que esse decreto me causa medo. E ele tem que ouvir. Ou queira ou não queira, meu filho. Ou queira ou não queira. Deus me disse assim, tudo pode mudar em um instante, Reginaldo. Eu mudo tudo em um instante. E aí eu vi nessa reunião espiritual, nesse sonho, e fui transpassado. E o Senhor dizia, olha, era um anjo de muita autoridade, que assistia diante de Deus, e que dava as ordens aos outros anjos. O território nacional brasileiro está num círculo, né,
de guerra espiritual. Só que os anjos de Deus é milhões de vezes maior e os anjos das trevas se acoam. Até agora, hein? Só está sendo favorável, hein? Que coisa boa. Eu daria um conselho. Posso dar um conselho? Eu daria um conselho a ele. Apenas cuide do que você se alimenta. Só isso. Cuide do que você se alimenta. Se alimente de comida saudável. O senhor não pode brincar de comer pastéis e coxinha. E nem tomar caldo de cana. Meu pai dizia que se o conselho fosse bom, mandaria. Imagine um vinho de Deus espiritual. Mas vamos lá. Nessa reunião, e nesse sonho, era um sonho real demais. Real demais. Eu até creio que eu já nasci para contar os sonhos em forma de visões e revelações. São sonhos que Deus me dá. Eu via o mês junho até junho. Não tem nada a ver, não mistura as datas, né? Até o mês de junho de 2026, eu vi como se 3 ministros da Suprema Corte pedissem a aposentadoria. Eu vi como 3 ministros, no sonho, foi real o sonho, tá? Dá licença um pouco. Pedisse a aposentadoria. E era isso que eu tinha dito para Deus. E disse, mas é sem nexo. Aí eu sou de Reginaldo, aí eu voltei atrás, porque vi Deus engrossando a voz. Não, senhor, é porque não tem lógica. Aí o senhor me perguntava, Reginaldo, nesse sonho espiritual, eu preciso de lógica para fazer o sobrenatural acontecer? Eu digo, não, senhor. O senhor não precisa de lógica. E aí eu vi pessoas, 3 ministros, pedindo aposentadoria até o mês de junho de 2026. Quando eu disse para Deus que era mês sem nexo, no sonho, aí Deus disse, eu preciso de lógica para trabalhar, Reginaldo? Eu digo, não. Não preciso. Porque eu dizia assim, senhor, mas não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo da aposentadoria deles. Não é tempo. Ao senhor Reginaldo, mais uma vez eu vou te dizer, eu ajo dentro do tempo e fora de tempo. A ti só cabe contar o sonho. Eu vi, que era Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e o outro eu não me lembro quem era. Ficou meio que embaçado. E eu perguntei a Deus, era como se tivesse assim, a maior crise diplomática dos últimos 36 anos, quem se lembra? Eu passei junho, julho, até dezembro de 2024 falando da maior crise diplomática dos últimos 36 anos, quem se lembra? O que nós estamos vivendo hoje, na realidade? A maior crise diplomática que já existem. Novembro e dezembro começou a porrada de 2024. E eu falava em junho, julho em diante, mês 6, 7, 8, 9, 10, sobre a maior crise diplomática, onde nunca, não havia crise diplomática sobre o território nacional brasileiro. Mas no sonho que Deus me disse, eu ia passando da cama para o toalete, eu ouvi a voz dizer, Reginaldo. Eu nem sabia o que era isso. A maior crise diplomática dos últimos 36 anos, Reginaldo. Vai acontecer quando Donald Trump assentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. E vejam só vocês, tudo que está acontecendo. Vejam só. Existe um plano, e nesse sonho eu vi os anjos. Esse anjo estava dividido em algumas etapas.
Por incrível que pareça, não tinha nada, não tinha outros países mais importantes. Era para ter Ucrânia, era para ter Rússia, era para ter China. Em algumas lives eu dizia, não adianta se aliar com a China, não adianta se aliar com a Rússia, não adianta se aliar com a França, vocês se lembram. Todas elas vão fechar acordo com os Estados Unidos. A última será a China. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai acertar acordo. E aí já começou a acertar acordo. Quando foi falado isso, foram 7 meses antes, 9 meses antes de acontecer. Foi 2024, mês 6, mês 7. Hoje nós estamos 29 de 5 de 2025, 29 de 5 de 2025, 22h47. Começou essa live 22h03. Se começou a 22h03, agora é 22h47. Está com 44 minutos de live. Isso para que todo mundo fique bem detalhado, gente. Isso que é sério. E eu via essa reunião ministerial celestial aqui de anjo, via outro na Venezuela, na Guiana Francesa, ali onde estão brigando, e cada um ficava com uma missão bem dividida. Bem dividida. Cada um ficava com a missão bem dividida. Mas o território nacional brasileiro era centenas de vezes mais do que a própria Venezuela. Por causa do espírito de loucura, aquele espírito determinado que Deus colocou em Donald Trump. Esse espírito, gente, foi muito antes dele assumir. Foi em novembro e dezembro de 2024 que eu disse que isso ia acontecer. E garanti, pelos sonhos que tive, que ele ia sentar na cadeira presidencial. Todos os opositores, e a parte maligna, mundialmente falando, fizeram todo tipo de coisas, situações, trabalho, o que for. Não havia nem possibilidade deles verem de novo esse ele vai sentar na cadeira presidencial. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Até o dia 22 de julho de 2025, é crucial para todos os acontecimentos bombásticos, não estou dizendo que é só o dia 22, é do dia que eu comecei a falar, há 50 dias atrás, até o dia 22 de julho. Hoje é 29 de 5 de 2025, 22h49. Vocês devem se preparar, porque o Brasil não será esquecido pela parte espiritual. E Mateus 7:2, que foi dito centenas de vezes em novembro e dezembro de 2024, antes de tudo acontecer, o que Deus tem para 2025 é: com a medida que tu julgas, serás julgados. E com o mesmo critério que você usa para julgar alguém, irão usar do mesmo critério para julgar você também. A Venezuela e o Brasil estão num nível só que o Brasil está superior 1000 vezes mais do que a Venezuela. E nós estamos vivendo dias decisivos, 17 dias a partir de hoje, que vai dar 15/6. Haja coração, preparem, porque, gente, todos os absurdos que queriam que acontecesse vão acontecer menos da metade. Eu vou repetir. Todos os absurdos que queriam que acontecesse irão acontecer menos da metade. Menos da metade. E o presidente do Congresso, o deputado que é presidente do Congresso, vai estar em evidência. O deputado que é presidente do Congresso, que eu não sei como é o nome dele, vai estar em evidência. O deputado que é presidente do Congresso, que eu não sei como é o nome dele, vai estar em evidência. Tá certo? Hugo Mota, não é isso? Alguém botou Ivanice Zanin. Hugo Mota. Ele vai estar em evidência.
Então, é o dia 15, não é isso? 15 de junho. 15 de junho. Bem, foram 2 fatos acontecendo, 3 com esse aqui. Isso vai acontecer, gente. Porque, vocês não sabem, é como um diagnóstico médico. Que antes de ser divulgado, aí o Senhor mostra em sonho, está aqui o diagnóstico médico, é esse aqui. Então, se preparem, mas em todas as lives, Deus manda garantir, o Brasil será liberto. O Brasil será liberto. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.